A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus, onde você compra Bíblias, revistas, comentários bíblicos, materiais evangélicos para o seu aprimoramento como aluno e professor da escola dominical. Também você encontra ali na livraria da associação, no térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com o pastor Silas, também materiais evangélicos. E não se esqueça da Provix, a livraria online do pastor Fernando, que é ela que nos ajuda a manter essa estrutura. Então, você comprando na Provix, você estará ajudando esse canal a crescer e a multiplicar. A Provix, você pede os seus livros e bíblias e você recebe no aconchego do seu lar. Aqui embaixo está a playlist, aí está os contatos onde você pode acessar. Também tem um Pix para, se você puder e quiser nos ajudar com uma oferta voluntária, será muito bem-vinda e nós já agradecemos antecipadamente. Essa lição é do quarto trimestre de 2022, falando sobre a justiça divina no livro de Ezequiel. Ela é comentada pelo nosso querido pastor Ezequias Soares, pastor ali em Jundiaí, pastor presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também pastor presidente do Conselho de Apologética da nossa CGADB. Portanto, nós estamos nas mãos de um excelente ensinador e comentarista. Vamos à lição número 2, 12, 18 de dezembro de 2022, imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Palavras de Jesus em João 7,38. E eu quero te pedir ainda que não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, tá? E compartilhe essa videoaula com muitas pessoas. A verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Vamos aqui, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 12. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer
à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que visão linda, né? Nós temos como objetivos dessa lição, primeiro, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Segundo, apontar a implicação pneumatológica da profecia. E terceiro, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós temos então como palavra-chave desta lição imersão. Vamos ver na introdução, para ganharmos tempo. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, que nós estudamos lá no capítulo 40. A primeira parte, do versículo 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras ou curadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. E a segunda parte, então, do versículo 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. Tá? Então, essa presente lição, ela vai focar no aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto, conforme nós já tínhamos citado nos 3 objetivos desta lição. Então, aspecto escatológico, né, a presença pneumatológica da profecia do Espírito Santo, tá? E esse contexto geológico do Vale do Mar Morto. Vamos ver então primeiro esse aspecto escatológico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro... você perdeu a primeira lição? Desculpa, né? Então entra aí na playlist, assista a primeira lição e depois você continua comigo aqui nesse tópico, senão você vai ficar perdido. Vimos na primeira lição do trimestre, então, que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas, né? Antecipa o final das últimas coisas, né? A visão nessa passagem é futurista e literal, tá? Além de ser para o futuro, que nós entendemos que é para o nosso contexto. Se você perdeu a lição número 10, a restauração
de Israel em 1948 e essa questão dos últimos dias, assista lá, tá? Então essa questão futurista e a questão literal, não é simbologia, tá? Essa visão, ela realmente é literal. E as evidências, tanto internas quanto externas da visão, dão sustentação para essa interpretação escatológica e literal. Tá? Então nós temos as evidências internas da visão e as evidências externas. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Tá? Os detalhes desse complexo, como dimensões de área, as dependências, as medidas, sugerem um templo no seu aspecto literal. Ele vai realmente existir. Tá? Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes lá em Lucas 21:6, e o de Salomão em 2 Reis 25:9, eram literais. Não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Então, dentro desse contexto de interpretação, não faz sentido achar que esse novo templo será simbólico. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal, tá? Conforme Joel 3:18, que eu vou passar ali agora na Bíblia, na nova linguagem, tradução na nova linguagem de hoje. Então abra sua Bíblia aí, pode ser sua Bíblia na linguagem de hoje, pode ser sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, e vamos ler em Joel 3:18. Você já achou? Eu ainda estou em Oséias. Tenha calma. Joel 3:18 diz o seguinte, o texto, na linguagem de hoje. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras, haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo, com letra maiúscula, do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. Então Joel também teve essa visão. Vamos dar uma olhada em Zacarias, penúltimo profeta menor do Antigo Testamento. Zacarias, antes de Malaquias. Abre aí, Malaquias é antes de Mateus, para quem está novo na Bíblia. Diz o texto em Zacarias 14:8. Naquele dia haverá em Jerusalém fonte jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. Então veja que Zacarias e Joel também tiveram a mesma visão, né, guardada as devidas proporções, que o profeta Ezequiel. O guia celestial, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, e aí ele cita um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, que é a leitura no versículo 3, a leitura bíblica em classe. Tá? Vamos ver aqui. Ezequiel 40:3. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler na leitura, na tradução de hoje. É um pouquinho diferente do que ele fez a citação aqui, mas é a mesma coisa. Ezequiel 40:3, ele diz: ele me levou para mais para perto,
e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. E aí ele continua aqui. Continua como Cicerone, nesse passeio, aquele que vai guiando. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário, em direção ao Oriente. Veja que tudo aqui apontando para o Oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. E aí ele vai citar Ezequiel 44:2. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão, né? Lá para o futuro, lá para esse templo definitivo do milênio. Depois, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, nós já mencionamos, e escatológica. E ela tem um paralelo com o livro de Apocalipse, Apocalipse 22, e o versículo 1 e 2, se você puder, abra aí o último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 22, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio estará a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E aí ele coloca, que a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, a cada mês novo fruto. Se refere ao milênio e a do apóstolo ao mundo vindouro, à eternidade. Então nós temos aqui duas realidades, a realidade literal do milênio e a realidade literal da eternidade. Tá? São dois paralelos, mas ambos os textos, conforme acabei de mencionar, são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. Tá? O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21, verso 1, ele diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E o mar sumiu. Então veja aqui que no novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Conforme nós cremos aí, está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Que é um livro também que você pode pedir na Provix, a livraria online do pastor Fernando. Então, resumindo, o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, ele vai existir, ele vai ser construído, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores do milênio, tá? Que é para a saúde das nações. Tópico número 2, sobre a implicação pneumatológica. Vamos ver o que é isso. As águas. Primeiro, o ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. Ele está fazendo a citação do texto aqui de Ezequiel 47. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. Versículo 4. 500 metros mais além, essas águas já
haviam se tornado um ribeiro e o profeta agora tinha que nadar, porque eram fundas, não dava para andar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. E qual era o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, conforme João 7, do 37 ao 39, que é o que nós vamos ver agora, essas implicações no subtópico seguinte, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 João 5 e 6. Tá? Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Então, cada simbologia é um aspecto do Espírito Santo, de como ele opera. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7,37. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Então, todos nós precisamos de água para o nosso físico e nós também precisamos da água do Espírito Santo para o nosso espírito. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ele traz esse refrigério, ele traz esse frescor, esse refrescor diário. Tá? Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. Ele falou isso para a mulher samaritana, lá em João 4,14. Então, nós temos aqui a fonte, que é Jesus, a fonte da água viva, e nós temos o Espírito Santo, simbolicamente, que é a água viva jorrando dentro de cada um de nós. Então, nós temos no subtópico primeiro essas águas apontando para a pessoa do Espírito Santo, né? Essa fonte de água viva. Tá? Número 3, imerso nas águas e no Espírito, do versículo 3 ao 5, tá? Na leitura bíblica lá que nós lemos. Tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Não é porque quando fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, essa terceira é só uma ordem de cronologia para nossa compreensão. Os três são as três pessoas, elas têm o mesmo poder, têm a mesma importância. Tá? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, portanto, e aí a questão, como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Tá? Todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4. E aí ele coloca, ser cheio do Espírito Santo, é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito, tá? Porque ele, como Deus, ele seria, nós não teríamos capacidade nem física, nem espiritual para receber Deus plenamente em nós. Então, é lógico que isso é uma expressão que indica que o nosso espírito está nos domínios do Espírito Santo. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras
que brotam do templo de Deus, conforme nós já mencionamos do versículo 3 ao 5. Tá? Então, esse mergulho que Ezequiel fez no rio, tá? É o mesmo que nós fazemos simbolicamente nas águas do Espírito Santo, tá? Imerso nas águas. Isso aqui tem a ver com essa expressão pneumatológica, tá? Nós estarmos cheios dessa pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, imersos no Espírito Santo. Agora vamos ver o contexto geológico no tópico 3 do Vale do Mar Morto. Vamos lá ao número 1. Abundância de árvores. O Arabá, em hebraico, Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1:1, ou como deserto, em Isaías 35:1. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1. Tá? Nessa região se localiza o Mar Morto, tá? Conforme Josué 3:16, que fala do Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Tá? Então aquela região é uma região desértica, é uma região de água salgada, ali não prolifera, não há fertilidade. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, no versículo 7, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético, portanto, é do milênio, isso é escatológico. Tá? O Mar Morto, vamos ver esse versículo aí. Mar Morto, essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou o Mar de Sal, lá conforme Gênesis 14:3, ou o Mar Salgado, conforme nós mencionamos Josué 3:16, e Mar das Campinas, ou Mar da Arabá, Deuteronômio 3:17. Então, esse mar localiza-se na depressão mais profunda do planeta todo, tá? 396 metros abaixo do nível do mar, quase 400 metros abaixo do nível do mar. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Tá? Então esse Mar Morto é algo assim totalmente infrutífero, visto que o lago, esse Mar Morto é chamado também de lago, não possui escoamento natural, ele não corre para lugar nenhum, suas águas são eliminadas por meio de evaporação, tá? O calor do sol, e ele vai evaporando. Essas águas possuem uma salinidade incomum, excessiva de sal, que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas, ácidos sulfúricos, né? Não há vida nessas águas do Mar Morto, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Tá? Então, os oceanos contêm 3% e esse Mar Morto mais de 30%. Quer dizer, é um veneno, né? É uma fonte de riquezas minerais, mas improdutiva. Tá? Vamos ver a vida no Mar Morto, o subtópico 3. A chegada das águas vivificadoras, agora estamos voltando para o texto do templo, revive o mar. Essas águas vivificadoras vai fazer o Mar Morto reviver.
e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, que é chamado Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1, 20 e 21. Os pescadores em Engedi até em Egaim lançarão suas redes para apanhar peixes, um cenário nunca visto até então na história. Conforme já mencionamos, Mar Morto totalmente infértil, infrutífero. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, Josué 15:62, onde Davi se acampou quando foi perseguido por Saul. Tá? 1 Samuel 24:1, 23 e 29. Em Engaí é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Então aqui nós temos essa questão da vida no Mar Morto que vai surgir com as águas que virão, né, do templo. Tá? Número 4. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias sobre esse tema. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, tá? Nessa região aí, nesses charcos lamaceiros. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. As pessoas nascerão durante o milênio e viverão até 1000 anos. Tá? Isso significa que durante esse período pode haver, sim, pecado e morte, porque ainda não é, o milênio ainda não é a eternidade. A eternidade virá depois do juízo final do capítulo 20 de Apocalipse. Tá? Então, há uma indicativa no profeta Isaías que haverá nascimento, envelhecimento e haverá morte e pecado, só que em escala reduzida, não como é hoje. Tá? Lá será diferente. Mas há também quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios que nós falamos na aula anterior. Tá? O sal como tempero, Ezequiel 43:24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Esses pensamentos que estão postos aqui são a maneira como nós interpretamos a Bíblia, a nossa visão teológica. Há outras visões teológicas, mas a que nós entendemos ser a mais equilibrada é essa. Mas respeitamos, afirmamos ainda, de novo, as outras visões. Resumo, então, a abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras no mar Mediterrâneo é a prova da nova realidade milenial. Tá? Vamos à conclusão. Na conclusão, o autor coloca que as águas terapêuticas do rio, da visão de Ezequiel, que estudamos nessa lição, saem de debaixo do umbral das águas, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e para o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, tá? É para se pensar, no relato da criação e no rio da vida do mundo vindouro, lá em Apocalipse. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último, tá? Dando uma indicativa que serão 3 distintos. Vemos em tudo isso o quê? A restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito Santo
sem medida. Como diz o professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, né? A gente, quando estuda, quando lê, quando medita e quando tem um guia como o Espírito Santo e como nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, a gente fica com o coração muito alegre por causa dessas visões escatológicas e principalmente por saber que nós estamos dentro do relógio escatológico, né? Tudo indica que dessa geração não passará o arrebatamento da igreja, não passará a grande tribulação, não passará tudo isso que nós estamos estudando. Por isso, devemos dar glória a Deus, vigiar e estar atento aos sinais. Vigiar talvez seja a palavra de ordem no presente momento. Assim nós terminamos a lição 12 do dia 18 de dezembro de 2022, imersos no Espírito Santo nos últimos dias. Um abraço apertado para você, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula e última, se assim Deus permitir.